Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai tirar algumas dúvidas apresentadas pelos estudantes, tá? A gente vai iniciar pelo problema 2.5.2. Esse problema foi tirado do livro do Afken, tá bom? De métodos matemáticos para a física. O nome do autor é Afken. Então vamos lá, ele pede para a gente expressar os operadores d-ROM, d-ROM-x, d-ROM, d-ROM-y e d-ROM, d-ROM-z em coordenadas polares esféricas, tá certo? E ele já dá o gabarito, né? E ele dá uma dica bem boa, tem mais de uma forma de fazer isso, tá? De achar essas derivadas parciais escritas em coordenadas esféricas. Mas a gente vai usar a dica dele, porque é uma dica muito boa. Ele manda a gente equacionar o operador del, né, o operador nabla, em coordenadas esféricas com o operador em coordenadas cartesianas. Então, vamos lá. Então, imagina que eu vou calcular o gradiente de uma função escalar. Então, eu posso dizer que o gradiente de uma função f em coordenadas, usando coordenadas escalares, ou coordenadas cartesianas, deve ser igual ao gradiente de uma função f usando coordenadas esféricas, tá bom? Se o ponto do espaço é o mesmo, né, não importa como eu represento esse ponto do meu espaço, né? Se na hora que eu avaliar essa minha função vetorial naquele ponto, não importa se eu estou usando coordenadas cartesianas ou coordenadas esféricas, isso deve ser igual, tá joia? Então, vamos lá. Escrevendo aqui, eu vou ter o gradiente de uma função escalar em coordenadas cartesianas vai ser o quê? Vai ser d-ROM-f, d-ROM-x, x chapéu, mais d-ROM-f, d-ROM-y, y chapéu, mais d-ROM-f, d-ROM-z, z chapéu. Isso deve ser igual ao gradiente de f escrito em coordenadas esféricas, tá bom? Só que em coordenadas esféricas, eu sei que o meu gradiente vai ficar d-ROM-f, d-ROM-r, r chapéu, mais 1 sobre r, d-ROM-f, d-ROM-θ, θ chapéu, mais 1 sobre r seno θ, d-ROM-f, d-ROM-φ, φ chapéu, tá certo? E aí, só para lembrar, né, a forma geral de um operador, do operador del, né, em coordenadas curvilíneas, ele pode ser escrito como 1 sobre H1, posso botar I chapéu, sobre HI, D-ROM, D-ROM, QI, tá certo? Somatório em I. Onde esses meus HI são os meus fatores de escala, os meus QI são as minhas coordenadas curvilíneas e os meus AI, chapéu, são os meus vetores unitários nesse sistema de coordenadas. Então, lembrando que os fatores de escala em coordenadas esféricas, eu vou ter que o meu HR vai ser igual a 1, o meu Hθ vai ser igual a R e o meu Hφ vai ser igual a R seno θ. Só para lembrar de onde vem essa fórmula aí do gradiente de f em coordenadas esféricas, tá bom? Então, o que é que eu vou precisar agora, pessoal? Eu vou precisar saber quem é r chapéu, θ chapéu e φ chapéu escrito em termos da base do sistema cartesiano, tá certo? Então, a dica aqui é lembrar o r chapéu, certo? Que é o mais fácil de lembrar e o resto dá pra gente deduzir. Lembra lá que o meu r chapéu, ele é um seno θ cosseno φ na direção de x chapéu, mais seno θ seno φ na direção de y chapéu, mais cosseno θ na direção de z chapéu. Aí o θ chapéu, que vocês podem ter dificuldade de lembrar, que é mais difícil de visualizar espacialmente, né? Basta vocês lembrarem que o meu r chapéu, o meu θ chapéu, nada mais é do que a derivada do meu r chapéu em relação à coordenada θ. Isso talvez seja mais fácil de vocês lembrarem. Então, se você não souber, né, by heart, né, decorado, aí você é só derivar, tá bom? Então, isso aqui vai me dar cosseno θ
cosseno φ na direção de x chapéu, mais cosseno θ seno φ na direção de y chapéu, menos seno de θ na direção de z chapéu. E o meu φ chapéu é mais tranquilo, né? Porque o meu φ chapéu pertence só ao plano XY, né? O mesmo φ lá das coordenadas cilíndricas, né? Das coordenadas polares. Então, ele é menos seno de φ x chapéu mais cosseno φ y chapéu. Tranquilo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar essas informações aqui de R chapéu, θ chapéu e φ chapéu aqui, certo? Eu vou substituir, porque eu quero deixar essa equação toda escrita em termos dos vetores unitários x chapéu, y chapéu e z chapéu, para a gente poder comparar cada lado dessa equação, tá certo? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para minha cor azul. Então, eu vou ter, quando eu substituir lá, eu vou ter que d/f, d/x, x chapéu, mais d/f, d/y, y chapéu, mais d/f, d/z, z chapéu, vai ser igual ao quê? Agora eu vou substituir. Quem é meu R chapéu? É seno θ, cosseno φ, x chapéu, mais seno θ, seno φ, y chapéu, mais cosseno θ, z chapéu. Isso aqui vezes d/f, d/r. Agora, na direção de θ chapéu, o que é que eu tenho, né? Vou ter o substituto θ chapéu, então vai ser cosseno θ, cosseno φ, x chapéu, mais cosseno θ, seno φ, y chapéu, menos seno θ, z chapéu, 1 sobre r de d/f, d/θ, ok? Mais, finalmente, o meu φ chapéu, que é menos seno de φ, x chapéu, mais cosseno de φ, y chapéu, é 1 sobre r seno de θ, d/f, d/φ, ok? Então, agora sim, eu posso comparar. Ora, duas funções vetoriais, elas são iguais se todas as suas componentes forem iguais. Então, eu vou igualar tudo da direção de x de um lado com tudo na direção de x do outro lado. E assim também vou fazer para tudo que está na direção de y chapéu e tudo que está na direção de z chapéu. Então, daqui eu concluo que d/f, d/x é igual a seno θ, cosseno φ, d/f, d/r, né? Então, eu peguei esse termo aqui na direção de x, agora eu vou pegar esse termo aqui na direção de x, então, mais cosseno θ, cosseno φ, sobre r, d/f, d/θ, menos seno φ, dividido por r, seno de θ, d/f, d/φ, ok? Como isso aqui é válido para toda e qualquer função f, eu posso concluir, então, que o meu operador d/ρ, d/x é igual ao seno de θ, cosseno φ, d/ρ, d/r, mais cosseno θ, cosseno φ, sobre r, d/ρ, d/θ, menos seno de φ, sobre r, seno θ, d/f, d/ρ, perdão, não tem um f, né, porque eu tô escrevendo só o operador, d/ρ, d/φ, tá ok? Então, a mesma coisa a gente vai fazer quando a gente comparar o que tá ao longo de y chapéu e o que tá ao longo de z chapéu. Então, eu vou botar aqui logo o que a gente vai encontrar, né? Então, a gente vai ficar com uma coisa aqui. Ao longo de y chapéu, eu vou concluir que d/ρ, d/y vai ter que ser igual ao quê? Seno de θ, seno de φ, ó, eu tô pegando esse termo aqui, d/ρ, d/r, mais agora esse termo aqui. Então, mais
cosseno de θ, seno φ, 1 sobre R, d θ. E, finalmente, agora esse termo aqui, mais cosseno φ sobre R, seno θ, d φ, ok? Agora, vamos lá para o último termo, né? Quem é, então, que vai ser o meu d/z? Vamos lá olhar aqui. d/z. Eu vou ter que comparar tudo que está ao longo de z. Então, eu vou ter esse termo, cosseno de θ, d/r. O que mais que eu tenho ao longo de z desse lado? Eu também tenho o menos seno de θ sobre r d/θ. E só, né? Porque aqui o φ chapéu não contribui em nada para direção z, tá ok? Então, a gente chegou aí onde a gente queria, tá bom? Eu acho que essa dica que ele dá é muito boa, acho que é o jeito mais fácil realmente de chegar nessas relações, tá bom?